Boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo, onde vamos estar meditando um pouquinho sobre mais uma frase, sobre mais um pensamento. E o pensamento dessa noite diz o seguinte, diz assim, ó: autodisciplina começa com o domínio dos próprios pensamentos. Sem o controle sobre os pensamentos, não pode haver controle sobre os atos. Então, o que essa frase está dizendo? Que nós podemos controlar os nossos pensamentos, mesmo que muitas das vezes alguns pensamentos negativos eles vêm à nossa mente mesmo sem nós querermos, mas nós temos um controle sobre eles. Eu posso pegar e parar de pensar negativamente, ou eu posso alimentar esse pensamento. Então, tudo vai depender de uma escolha minha. Agora, por exemplo, o que eu tenho pensado ultimamente? Será que eu tenho pensado coisas positivas ou coisas negativas? E tudo tá dentro de um contexto sobre aquilo que eu tenho me alimentado. O que eu tenho alimentado a minha mente? O que eu tenho alimentado através daquilo que eu vejo, daquilo que eu assisto, daquilo que eu escuto? Porque tudo isso vai gerar na minha mente os meus pensamentos, da forma que eu estou vivendo, da forma que eu estou buscando os alimentos para a minha própria vida. Então, como diz essa frase também, que os meus pensamentos, eles podem se tornar em atos, em coisas que eu vou acabar fazendo. Então, por exemplo, dentro dessa questão está toda a questão da vitórias e derrota que eu posso ter simplesmente através dos meus pensamentos. Porque, como eu falei antes, como que tem sido meus pensamentos? Será que eles têm sido positivos ou têm sido negativos? Então, pensando dessa forma, nós vamos chegar à conclusão que nós podemos controlar nossas atitudes, assim como nós podemos controlar o que nós falamos, tudo a partir daquilo que eu estou pensando. Se eu sou uma pessoa positiva, as minhas atitudes vão ser positivas. Agora, se eu sou uma pessoa negativa, as minhas atitudes serão negativas também. E tudo depende da forma que eu tenho levado os meus pensamentos, como que eu tenho permitido que eles façam parte da minha vida ou não. Então, na verdade, tudo depende de eu saber controlar aquilo que estou pensando. Como eu falei antes, muitas vezes vem pensamentos negativos na nossa cabeça. Mesmo que nós não queiramos, vem esses pensamentos. Agora, está em mim aceitar ou não, alimentá-los ou não. E a partir do momento que eu busco pensar coisas boas, coisas vitoriosas, coisas que me tragam paz, que me tragam alegria, as coisas vão ser diferentes, as minhas atitudes vão ser diferentes, porque tudo parte desse princípio. Você já parou para pensar que se você botar uma música triste, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa triste naquele momento, você vai se entristecer com aquela música. Do contrário, se você botar uma música alegre, isso vai dentro de filmes, dentro de situações, tudo que vem a nós vai nos trazer um sentimento ou de alegria ou de tristeza. Assim são os nossos pensamentos também. Se eu penso em tristeza, eu vou me tornar uma pessoa triste. Agora, se eu penso em coisas alegres, eu vou me tornar uma pessoa alegre, uma pessoa positiva. Então, parece meio complicado, mas não é. Basta que eu tenha um autocontrole sobre os meus pensamentos, que eu tenha uma disciplina. Mas aí, como diz aqui no início, é uma disciplina. Eu tenho que me disciplinar, porque a tendência é nós aceitarmos esses pensamentos negativos. A tendência, muitas vezes, é nós pensarmos mais negativamente do que positivamente.
Essa é a tendência que nós temos. E por que acontece essa tendência? Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e o que nós vemos? Nós vemos mais coisas negativas do que coisas positivas. Muitas vezes mais pessoas negativas vêm até nós do que pessoas positivas. Muitas vezes mais pessoas vêm querendo nos botar para baixo do que nos levantar. Então, por isso tem essa tendência também de nós sermos muitas vezes negativos também. Agora, se eu usar uma autodisciplina sobre meus pensamentos, eu vou conseguir mudar esse quadro. Em vez de aceitar toda essa negatividade que a vida muitas vezes me traz, eu gero na minha mente pensamentos positivos, pensamentos que vão me levantar e não me jogar para baixo. E outra coisa também em relação ao pensamento. O que eu penso sobre mim mesmo? Isso é uma coisa muito importante. Você já parou para pensar o que você pensa sobre você mesmo? Porque muitas das vezes nós também nos botamos para baixo. Não enxergamos o potencial que muitas vezes nós temos. E como eu falei agora há pouco, também muitas vezes há mais pessoas para nos botar para baixo do que nos levantar. Então, nós precisamos manter um pensamento positivo sobre a minha própria pessoa. O que eu penso de mim mesmo? Será que eu penso negativamente sobre a minha pessoa ou eu penso positivo? É tudo uma questão de pensar entre derrota e vitória. Isso vai gerar em nós uma diferença enorme quando eu trago essa disciplina para minha mente de pensar sempre em coisas boas, não coisas negativas. Pensar coisas todas de vitórias, de alegria, não de tristeza, de derrotas. Então tudo tá dentro da nossa mente, está dentro daquilo que nós permitimos que tome conta da nossa mente. Porque ela vai gerar toda essa questão de situações que eu vou criar para mim mesmo. Por mais que eu olhe para o mundo, por mais que eu olhe para as dificuldades, eu tenho que ter em mim aquela questão de vitória, de questão de levantar e continuar. Não de cair e se prostrar e não conseguir continuar, conseguir vencer aquela situação. Então, tudo está na nossa mente, nós precisamos entender isso. A partir do momento que eu conseguir trazer pensamento de vitórias na minha mente, as coisas vão começar a ficar diferente. A minha visão vai ficar diferente. É essa diferença que vai fazer totalmente na minha vida. A partir do momento mesmo que eu olhe para o mundo caótico, eu possa ver uma perspectiva de vitória, pelo menos para mim, e para aquelas pessoas que estão ao meu redor também. Então é essa visão que eu tenho que ter. E baseado nisso, o que eu preciso? Eu preciso também ter a graça de Deus sobre a minha vida também. Porque a partir do momento que eu tenho Deus na minha vida, eu sei que Ele pensa sempre positivamente. E Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de alegria, não de tristeza, não de derrota. Então, a partir do momento que eu permitir que Deus ande comigo, essa minha visão pode mudar e eu não andar na minha visão limitada, mas buscar a visão de Deus, porque em Deus sempre há vitórias e não derrotas. E a palavra que eu quero deixar para nós hoje está lá em Filipenses 4:8, que diz assim, ó, bem relacionado ao que nós estamos falando sobre pensamento. 4:8 diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então essa palavra está bem clara, sabe? Porque está dizendo tudo que é honesto, tudo que é honesto, tudo que é justo. Então, se eu pensar em coisas honestas, pensar em coisas justas, eu vou me tornar uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Tudo que tem virtude, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é alegre, entende? Então, nisso pensai. Não em derrota, não em tristeza, mas sempre pensar em coisas vitoriosas. E olhar para mim não como um derrotado, mas como um vitorioso, por mais difícil que a situação esteja.
É esse conceito que eu tenho que ter primeiramente de mim mesmo e depois da vida que eu estou vivendo. Como eu falei antes, por mais caótico que pareça que a vida esteja, mas eu tenho que reconhecer que há em mim virtudes e há em mim, através de Deus, condições de vencer qualquer situação. E ter essa visão da minha vida, ter essa visão da minha pessoa e manter isso no meu coração e na minha mente. Pensamentos positivos, pensamentos de vitórias e não derrota. E isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado por ficar até agora e até o próximo vídeo. Se você curtiu, compartilhe com outras pessoas e curta também, tá bom? Até o próximo vídeo.